3 minutinhos, hoje é quinta-feira, véspera de sexta-feira. Isso é teu. Bom dia, Marquinhos. Isso é procurando por falar? Que bobagem. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Nina Racheche. Hoje, nas redes sociais, é dia de TBT. Então, para que esse TBT seja muito bacana, trouxemos um casal muito... Olha pra isso. Olha esse casal, cara. Chega a dar raiva quando eu olho. Um dia eu chego lá. Nesse shape. Porque realmente... Tatiane Melo, querida! Bom dia, Tati! Tudo bem, querida? Tudo jóia, Dina. Bom dia a todos vocês, carnívoros de Salvador. Eita! Não percam hoje, essa entrevista vai ser top. Eu já gostei. Maurício Lima, como vai, Mal? Tudo bem? Opa, tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde, seja muito Hoje, bem-vindo. quinta-feira, é dia de comer carne. E amanhã também. Dia de comer carne. E depois. Agora, preste atenção no que é o carnivorismo. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade. Marquinhos, qual é o número do nosso WhatsApp? 992008590. O que está acontecendo contigo hoje? O que é? O que é que você está assim inspirado hoje? A carne. É a carne. Gente, mas não é só a carne de boi. O carnivorismo não é só carne de boi. Eu já vou começando a falar isso para vocês poderem mandar as perguntas mais com relação ao tema, porque as pessoas acham, não é? Que carnivorismo é só carne bovina. Expliquem aí, pelo amor de Deus. Esse microfone não tá legal para eles, Marquinhos. Tá? É uma dúvida no talo? muito frequente. Falei que eu vou regular. Vai, aí, Tati. Marquinhos, tá bom? Aí. Eu tenho uma dúvida muito frequente do pessoal. Acho que a gente só come carne bovina. Não, gente. Foi bicho, a gente está comendo. Pode ser frutos do mar, crustáceos, carne de búfalo, de porco, de cordeiro. Você não passa à vontade. Você Camarão, tudo? Camarão, tudo à vontade. Vísceras. Inclusive, é bom salientar isso, que na verdade não é comer carne e água. Você pode até fazer isso por um tempo, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que o tipo de alimentação seja nose to tail, em inglês, né? Que em português significa comer do nariz ao rabo. Então, você não dispensa nada do animal. Você vai comer o rim, o pâncreas, cérebro, coração, enfim, o que lhe convier. Mas é importante comer, não só comer a carne, porque você completa todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Na carne é muito nutritiva, sim. Mas é muito importante você também pegar os outros nutrientes disponíveis. E seria um desperdício. A menos que realmente você tenha alguma versão. Não, e tem fundamental. O desperdício é a grande luta agora, né? É contra o desperdício. A gente está brigando contra o desperdício. E essa história que você falou, Mal, de aproveitar da ponta do nariz à ponta do rabo, exatamente. Isso é muito importante porque os grandes chefes de cozinha do mundo. E eu estava lendo uma reportagem esses dias falando sobre o tipo de tratamento que eles estão dando nos Estados Unidos. Tem alguns açougues que a carne é muito mais cara, claro. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria, que saiu na semana passada, muito interessante. Vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Falando sobre os açougues mais diferenciados, onde ex-vegetarianos e veganos passaram para a vida de açougueiro. Eu não cheguei a ler a matéria, mas vi. Passaram para a vida de... Olha que coisa interessante, gente. Passaram para a vida de açougueiro, Marquinhos, a partir do momento que eles começaram a compreender como é que esse animal ele era alimentado e ele era feito o abate dele para que ele chegasse aos açougues, às redes de mercado, ao consumidor final. Então, há mais de 15 anos... Não, mais de 15 anos mesmo, eles começaram uma movimentação individual, e que agora já está uma movimentação muito maior, onde esses animais são criados no pasto livre. Ótimo, maravilhoso. Eles não comem ração. Então, e o abate deles é de uma maneira menos dolorosa, digamos assim. E aí, uma das chefes de cozinha, uma das açougueiras que é chefe de cozinha, ela falando, dando depoimento dela, do primeiro animal que ela matou. E que ela sentiu uma coisa diferente, assim, ela sentiu uma energia diferente, mas que, mesmo assim, ela decidiu que ia pra frente, porque ela já estava tendo problemas também com relação à saúde dela. Sim. Ela já praticava, ela era vegana ou vegetariana, não me lembro, há muitos anos, e ela começou a sentir necessidade de proteína. Então ela foi pesquisar e viu isso. Então os animais, calma. E claro, que a carne é o seguinte, um filé, digamos, que custe 10, não vai custar nunca um filé 10, né? Vamos lá, ele vende nesses açougues diferenciados, eles custam 60, 70, porque exatamente o animal tem um tratamento diferenciado. O bem-estar do animal e para o ser humano também. Sim. Porque Perfeito. nós comíamos carne sem nenhum tipo de... Os animais não tinham essa enxurrada de injeções e, né, de de antibióticos. Isso tudo vai para o nosso organismo também. Leiam depois essa reportagem, que é muito interessante, Sim. porque as pessoas começaram a entender
a importância de se comer uma carne mais saudável. A gente fala muito de animais, de legumes, verduras, né? Orgânicos e tal. Mas eles fazem exatamente essa carne orgânica, digamos assim, e é muito mais saudável. Então as pessoas têm que pensar um pouquinho que quando se fala de carnivorismo, não se fala somente de carne bovina. Tem que ter uma preocupação muito mais ampla com os outros animais e como é que esses outros animais também são tratados, né? E são abatidos, digamos assim. Sim, até porque Estados Unidos é que tem realmente a maior quantidade de confinamento. Aqui no Brasil, se não me engano, 70%, 80% é criado realmente em pasto livre, né? E faz toda a diferença no perfil nutricional do animal. A gordura é muito mais saudável, a proporção de ômega 3 para ômega... Assim, não é uma coisa também tão absurda essa diferença. Até porque não se pode alimentar 100% o animal com grãos e ração. Ele não é o alimento que ele foi feito para poder crescer. Então, geralmente, eles fazem isso no final, antes do abate, para poder dar aquela engordada boa, e aí é onde finaliza. Mas, realmente, ele começa comendo só capim. A gente fala muito do frango, né? Que o frango chega mais, aquele frango gordão, aquele frango mais, né? Cheio de hormônio. Se fala muito desse frango cheio de hormônio. Dizem que não tem mais hormônio, né? Não tem mais hormônio. Mas se falava muito disso, né? E o mal que ele fazia para a saúde. Sim, é a nossa última opção em relação à proteína, porque realmente é mais a proporção dela de ômega 3 e ômega 6 também é a pior. Ela é uma carne muito magra. Ela não tem, em relação, em comparação nutricional a cordeiro, boi e outros animais, ela perde feio. Então, quando a gente come frango, a gente come sempre com a pele, né? Porque também. Por causa da gordura. Então, peito de frango é horrível pra gente. E outra coisa, realmente o custo vai ser muito elevado, mas a gente não tem condição. Mas eu só posso comer carne assim, perfeita, criada, ideal? Eu falei, depende, não. Se você tem condição de bancar aquilo ali, ótimo. Mas não tem, aí você vai fazer o melhor que você pode. A questão é essa. Não consigo comprar... Não, só consigo comprar, no caso dos ovos, ovo do carro do ovo, compre. Não vai pegar o ovo de galinha de quintal, feito lá, perfeito. As galinhas felizes, você não pode comprar. As galinhas felizes. Infelizmente você tem que fazer o melhor. O bom não é inimigo do ótimo. Então... O bom nunca pode ser inimigo do ótimo. Você tem que fazer o melhor que você pode. Sabe qual vai ser o almoço deles hoje? É o almoço ou é o jantar? O almoço, a gente só faz uma refeição por dia. A gente só faz uma refeição por dia. A gente está em jejum, né? A última refeição foi ontem. Eu também, somos gêmeos. Mentira, bem diferente. Vocês estão fazendo jejum intermitente agora também? A gente sempre fez. Sempre. Na verdade... Aliado ao carnivorismo. Vocês têm esses corpos. Gente, não olha lá no Instagram os corpos. Isso aí. A alimentação à base de... Eu juro, eu queria ver você. Eu fiz 3 dias, porque eu me desafiei com a Tati, nos encontramos no fogo. Falei, Tati, vou fazer 15 dias. Porque, olha, faz bem. Olha para o corpo deles. Tô vendo aí, poxa. Não é só o corpo, não. É a saúde, né? Saúde. São saudáveis. Saúde. Mal não bate nela, gente, porque come carne. Claro que não, jamais. Não tem nada disso, né? Estabilidade de humor, sempre. E olha, desde 2015, sem doença nenhuma, sem resfriado, nada. Não tem nenhum medicamento em casa, não precisa tomar. E o jejum faz parte da nossa vida desde sempre, porque a alimentação é rica em gordura, rica em proteína animal, é saciante. Então, mesmo que você queira comer, você não sente fome. A não ser que você queira comer, assim, um snack, um petisco, por vontade. Mas dizer que você está com fome, não. Não dá fome, você fica várias horas sem comer. Vocês estão de dieta de jejum desde que horas? A gente almoçou ontem, meio-dia, 2h30, mais ou menos. 24 horas? Água? É o normal. Vocês estão na água somente? Água e café, né? O cafezinho. A gente toma café sem geralmente açúcar. de manhã, pré-treino. Suco? Não. Suco não. O tamanho dos seus pratos, quando você vai fazer as refeições? O ideal é que se coma até a saciedade. A pessoa tem que começar a ouvir os sinais do corpo. Então, assim, você não precisa contar calorias, achar que está comendo demais, não. O seu corpo vai lhe dar o sinal. Saciou, parou. Coma quando estiver com fome. Tem vezes que eu como muito, tem vezes que eu como pouco. Então, depende do meu gasto que eu tive, se eu malhei muito pesado de manhã. Aí vocês malham também. A questão é que é muito difícil. Malha a boca, pode ser tão simples, mas às vezes é complicado, porque você perde essa sensibilidade do instinto da fome. Desde pequeno. O pai chega, 6 horas, vem a tomar café da manhã. Meio-dia, senta e come, tem que raspar o prato. Tem o lanche mas não toma da com fome, manhã. raspa o prato. Depois tem lanche da tarde. 6 horas é hora de comer de novo. Então você perde
É como se alguém chegasse, tá na hora de fazer xixi, vem aqui, vai no banheiro agora. Não tem Sem isso. você estar com vontade. Exatamente, sem então vontade. você perde. A criança vem muito aguçado isso. Você vê que tá nas festas que elas estão participando lá, estão brincando, não quer comer. Aí o pai chama, vai comer aqui seu pãozinho com brigadeiro. Aí depois você pode Acha brincar. que a pessoa precisa comer, né? Exatamente. Às vezes o menino não tá com fome e não quer comer mesmo. Ele é muito sensível. A gente desaprende isso. Você tem que voltar a aprender se você tá com fome ou com vontade de comer. Interessante. Na questão do nosso estilo de vida, é mais difícil você lanchar, porque você não tem lanche. Você vai ter que sentar lá e ir pro forno, fazer seu bife, fazer seu ovo. Então, você pensa no trabalho. Pô, eu vou pra lá pra passar um filé e tal, só pra poder tirar uma lasquinha? Não. Eu vou lá quando quiser sentar e comer à vontade e me saciar. Até a próxima refeição. Olha, gente, deixa eu passar as mensagens para vocês logo, as perguntas. Cláudia Dias, um beijo, Cláudia. Também tem aqui... olha, tá lembrando uma coisa importante, a Célia Borges, que hoje é dia do solteiro. Eu vim falando sobre isso hoje, Marquinhos Santiago, mas esqueci de abrir o programa falando sobre isso. Dia do solteiro. Isso não me pertence mais. A mim tá pertencendo agora de novo, né? Pertence, às vezes não pertence, às vezes pertence, às vezes não pertence. Então quem é solteiro aproveite seu dia bastante, porque... não é ser solteiro, né? Você ter liberdade pra tua vida, né? Exato. Solteirice é um negócio muito que vai da cabeça de cada um, porque você pode ser casado Com certeza. e ter uma cabeça livre, tranquila, Sim. que não fique a pessoa no teu pé, porque ficar alguém no pé, meu amor, é a pior coisa que tem. Olha aqui, a Paula tá perguntando boa tarde pra gente, ela quer saber o seguinte: que delícia, então, deve ser o prato de vocês. Eu adoro carne, agora eu achei que carnivorismo fosse só carne bovina. Tá vendo? Não é só carne bovina. Um beijo, meu amor. Não é só, gente. Vocês têm que experimentar todas as carnes. Todas, sem exceção. Qualquer bicho que lhe apeteça, você pode comer. E isso não tem problema nenhum, né? Nenhum. Todas as partes do animal também. Tem uma pessoa também aqui, acho que é a Thaís, deixa eu ver o nome dela, se é a Thaís. Ela pergunta se não pode nenhum tipo de acompanhamento. Carne pura? A gente prefere, né? Porque, como a gente já falou na entrevista anterior, a questão dos antinutrientes das plantas, né? Então, desde que a gente adotou o carnivorismo, a gente não come com acompanhamento. Se a gente quiser um acompanhamento, a gente pode fazer uns ovos mexidos. Mas o carnivorismo, ele é o que exatamente? Bom, deixa eu dar uma Vai, explicação. Mal. Em relação... O pessoal começou basicamente a comer dessa forma, as pessoas que têm muita doença autoimune, as doenças que já tentaram todo tipo de tratamento, tipo psoríase, Depressão, artrite reumatoide. Enfim, uma série de coisas que você já tenta medicação, no máximo alivia o sintoma e não resolve. Então o pessoal pesquisando foi identificando que precisava mudar a dieta, e quando chegava numa determinada dieta, os sintomas aliviavam. Por que aliviavam? Por causa dos antinutrientes da planta. A gente pode entrar isso em detalhe um pouco mais à frente. Mas basicamente, então, é uma dieta de eliminação. O que as pessoas geralmente faziam? Não posso fazer 30 dias só. Beleza, você faz 30 dias, o seu corpo vai desinflamar. Depois de 30 dias, você quer voltar a comer qualquer vegetal, aí você vai voltando ele por vez. Eu quero voltar a comer brócolis. Você adiciona o brócolis, passa 1, 2 dias, vê se vai reagir de alguma forma, ou então não reagiu, beleza, posso Passar adicionar por brócolis. tolera. Exatamente. Uma Então, couve. o conceito, Sim. o pessoal começou fazendo isso, porque realmente é uma dieta que você vai... Aqueles testes de alergia, aquilo ali são coisas falhas. Você come muita coisa junto para poder identificar o que pode acontecer. Então, dessa forma, você sabe que elimina tudo Você e vai isola. reintroduzindo aos poucos. Então, você vai ter certeza do que pode estar afetando. E, às vezes, são coisas que podem ser saudáveis para a maioria das pessoas, mas, às vezes, você tem intolerância àquilo ali. É E individual, uma né, Mal? É Muito individual. muito individual. É muito particular, né? Você tem que Muito. identificar o que te faz bem e o que te Tem faz que mal. testar, Exatamente. não tem Porque jeito. não é só o que entra na boca, é o que sai também. Porque Sim. você tem que ver se teu organismo também funciona, Que se você vai ao absorve, banheiro, exato. se você Exatamente. faz as suas necessidades fisiológicas numa maneira correta também, certa, né? Pelo menos uma vez por dia. Isso funciona bem para vocês também? Essa questão de ir uma vez ao dia, ser saudável, uma ou duas, é mito, né? Quando você elimina fibras da sua alimentação, que é o nosso caso, você vai muito menos ao banheiro. Às vezes a gente passa 2, 3 dias, Tá mas louca, minha filha. sem Só na minha gases, cabeça. sem estufamento, sem gases, Essa sem... parte aí é boa. Então, Não você existe gás, né? não existe. Você vai no terceiro Nem do dia ovo? e vai normal. Não tem- Nem dos ovos. não tem, Nem dos ovos. nenhum tipo de gás. Zero de estufamento, zero gases. A gente só tem gases Não, vai ao banheiro fazer o número 2. quando vai fazer o número 2. Aí, nesse momento, sim, sai algum gás. Mas no dia a dia, não. Cena. Eu preciso pro intervalo comercial depois dessa cena. Porque vendo a cena aqui, meio-dia não dá não, Marquinhos. Qual dos dois você escolhe para poder dar nossa hora certa, Marquinhos, hoje? Primeiro As damas. as damas. Exatamente. Quando sair o sinalzinho, por favor, minha locutora Tati Melo, por favor. 12, 21. Dina Rachid.
Ei, Dina Rachid, meio-dia 24, Dina Rachid. É pergunta, Marquinhos, que não acaba mais. O povo tem muita dúvida com relação a isso, gente. Muita dúvida mesmo. A Tati Mello e o Mal, que... Ó, gente, sigam lá eles no Instagram, que vocês vão entender como o Maurício coloca cada coisa interessantíssima no Instagram, que é DJ Surfista, somente isso. Só. E Tati é Tati, _ Carnivore. Sigam que vocês vão entender o que eles falam, como é que é esse estilo de vida deles. Porque muita gente está perguntando aqui, olha, o Gerson pergunta isso, eu vou dar uma resumida, tá, gente? Aqui tem também uma pessoa que não se identifica, mas o final do telefone é 32, tem uns coraçõezinhos. Pergunta exatamente sobre a dieta. Como é que eu faço para entrar nessa dieta? Não é dieta, é um estilo de vida? Não é isso mesmo, meninos? É um estilo de vida, a eliminação de tudo que não vai te fazer bem. Né? Então você começa pelo básico. Corta tudo, todos os vegetais e inclui todas as proteínas de origem animal. Isso inclui ovos, laticínios, né, queijos, se você tolera. Né? Agora, quem quer perder peso, é importante lembrar que não pode se exceder em laticínios. Então, se você tem muito peso para perder, inicialmente eu não aconselho. Depois, você pode comer o queijo como snack, né? Numa carne, num hambúrguer, você pode comer um queijo. Mas quem quer perder peso, não aconselho. Eu diria que você pode usar a dieta carnívora como template. Então, um modelo, você priorizar a proteína animal, minha refeição, priorizar os animais e colocar, se você ainda está com vontade de alguma coisa, aí sim, você vai adicionar um vegetal ou outro, mas com certeza priorizar aquilo, inicialmente comer proteína e gordura animal. Mas dá para começar, por exemplo, gente, eles não são nutricionistas, tá? É um estilo de vida que eles se adaptaram super bem e que muitas pessoas no mundo inteiro também são adeptas desse estilo de vida. Eles estão comentando com a gente aqui sobre isso, falando um pouco mais. Eu achei super interessante. Trouxe da outra vez no programa. Eu acho que é bom que as pessoas entendam também, porque muita gente abomina qualquer carne, qualquer tipo de animal da alimentação e depois sentem as consequências, né? Porque a falta de proteína no organismo ela é muito forte. Então, é um estilo de vida deles mesmo. Já falaram isso no começo, você que está ligando a rádio agora. É bom saber. Realmente, a gente não é profissional, não é nutricionista, não é médico. Somos duas pessoas que estudam já há 5 anos sobre isso e estudamos diretamente na fonte de conhecimento. Hoje, com a internet, você tem acesso aos livros, aos estudos. Então, o meu Instagram praticamente é 80% ou 90% é justamente só estudos que estão saindo. Então, eu já estou com uns 3 mil seguidores. A maioria é profissional da área de saúde, que realmente estão abrindo os olhos para poder pesquisar. Médicos que exatamente. Então, eu não estou nem dando... Meus posts, na maioria, não são nem minha opinião. Eu estou achando que é assim, faça isso, faça aquilo. Não, eu boto o estudo, traduzo, e o pessoal, cada um vai ler e interpreta os dados como achar melhor. Via de regra, vai condizer com o nosso estilo de vida. A Angelina fala o seguinte: boa tarde a todos, tudo bem? A que se deve o aumento da maciez no processo de maturação da carne em geral? Vocês sabem disso? Por que essa carne começou a ficar tão macia? Já alguns especialistas aqui no programa, eles já conversaram com a gente, que é o tipo do gado, né? Do cruzamento do gado. A raça interfere, com certeza. A raça interfere muito na maciez da carne. Então você tem algumas carnes, alguns animais que eles são criados ouvindo música clássica, tem massagenzinha. Essas carnes são caríssimas. Sim. Então o animal ele é tratado como um príncipe. Passa de príncipe, né? Então essas carnes realmente são muito mais caras. E aqui a outra pessoa, cadê você? Gente, mandem os nomes de vocês. Iramar Oliveira. Bom dia, Dina. Queria saber da entrevistada se esse relato do tipo de alimentação que eles adotaram são o quê? Interferências deles ou tem base científica? Bom, Mal acabou de dizer aqui. Exatamente. Aí o nosso site, estilodevidacarnívoro.com, é onde eu agreguei todo o material até hoje que a gente vem achado na internet, os estudos que têm saído. Não só sobre carne, mas sobre a influência tipo de grãos, como o efeito do glúten deletério na saúde, na doença de Alzheimer, no Parkinson, epilepsia, enfim. Aí você pode elencar tudo que há de ruim hoje em relação ao campo de saúde e quais são as principais causas. No final das contas, você vai remeter tudo ao açúcar, que vem dos carboidratos, que é de qualquer origem, a maioria é vegetal, infelizmente. E vocês lembram que da outra vez que eles estiveram aqui no programa, trouxemos um profissional do assunto, médico, e ele falou sobre o vício que nós temos, principalmente carboidrato. Ele vai te chamando assim, me coma, uma tentação, uma droga, né? Sim, uma droga. E é viciante. Tem pessoas que não conseguem ficar sem massa, sem pão durante um dia, que começam a ter dor de cabeça, começam a passar mal. O glúten tem esse peso na vida da gente, né? Sim. Na vida de muitas pessoas, e muita gente abominando o glúten de vez da alimentação por conta dos malefícios. Eu digo isso, eu tenho em casa minha neta, que ela tem problema de pele,
E o glúten não faz mais parte da alimentação dela e não vai fazer parte durante toda a vida. O bom é que ela adora carne, então Que estou ótimo. feliz. Bom dia, povo. Pergunta para esses carnívoros lindinhos se tem uma relação com anemia. Quando não como carne, me sinto fraca. E quando eu como churrasco, eu percebo que no outro dia a pele está pesada, a boca um pouco inchada, risos. Mas eu só sei que eu amo carne e não vivo sem ela. Ó, preste atenção nas perguntas dela com relação a churrasco. A boca pesada, o corpo pesado. Guarda aí, Mal. Tá. E ela diz que ela ama a carne, que a carne mata, ela vai do peixe, a picanha, feliz da vida, ela só não gosta de caça. E ela quer saber também se carne de hambúrguer, do hambúrguer industrializado, se serve ou se não serve. Vamos embora por parte. Vamos falar do churrasco. Ou a gente começa com a carne de hambúrguer industrializada? Pode ser. Carne de hambúrguer, tudo industrializado é bom, Tati? Não presta. Se você quer um hambúrguer de qualidade, prepare seu hambúrguer, compre sua carne moída no açougue, com a proporção boa de gordura, que esse hambúrguer vai ficar maravilhoso. Mas tem algumas marcas no mercado que tem hambúrguer de qualidade. Então, aprenda a ler rótulos. Isso é importante, porque tem muitos químicos para conservação que não fazem bem à nossa saúde. E a segunda pergunta eu vou também deixar para Rapidinho, em Mal. relação, só finalizando o hambúrguer, o ingrediente no hambúrguer tem que ser carne, mais nada. Se você pegar o Impossible Burger ou esses hambúrgueres veganos que estão saindo, tem 27 ou mais ingredientes. Se você comparar até com a ração, tem um post no Twitter que é sobre isso, pega a ração, composição de uma ração de cachorro e do hambúrguer, praticamente igual. A diferença Do é só... hambúrguer vegano. No hambúrguer vegano. A diferença é uma vitamina ou outra ali que tem... Eles ficam no pé de vocês, os veganos? Graças a Deus não. Graças Que a Deus bom, não. Não, permaneça graças assim. a Deus não. Porque eu vou te dizer uma coisa, conversar com um vegano, assim, eu tenho alguns amigos que são, mas quando eles tentam te convencer a ser o tal e começam a falar mal dos bichinhos, não pode, não, você nada tá contra ingerindo. a escolha de cada um, Né? mas... Respeite, gente, eu respeito de vocês, exatamente. vocês respeitem o meu lado de gostar de carne. E até na parte, só fechando a sustentabilidade, para criar um hambúrguer desse, para criar carne, você vai botar ela para comer capim, ficar debaixo do sol, beber água. Vai produzir lá leite e carne. Custo praticamente zero, e vai sequestrando ainda carbono. Mas veja quanto de energia e de maquinário para poder fazer essas pesquisas, e fora o mal que vai fazer isso, de substâncias ali que o seu corpo nem sabe do que se trata. Essa é a parte do hambúrguer para poder fechar. Em relação ao churrasco, né? anemia. A primeira pergunta é: você realmente come só a carne ou você come a carne com os acompanhamentos do E churrasco? como é que tá o sal dessa carne? Porque você se sentir inchada, com a boca seca, beber água demais, o sal foi pesado aí, amiga. O sal tá pesado, né? Farofinha, pão de alho. Isso, os acompanhamentos eu Maionese acho de que... batata. Maionese de batata, ô, gente, negócio que eu gosto isso. Ô, Jesus amado, me salve, mas eu amo maionese de batata. Eu gosto, Marquinhos. Aí o teste é simples, o próximo churrasco, só com as carnes, todos os tipos de carne, e pronto, vê como é que vai fazer. Até Eu amo digestão. Coração. Coração, A perfeito. digestão é Eu muito sou fácil, apaixonada por coração, gente. Eu fico E pensando nas galinhas que excelente morrem pra me nutricionalmente. proporcionar esse Riquíssimo prazer. em As coenzima Q10. vísceras são excelente. excelentes, gente. Tem que incluir vísceras na alimentação. Fígado, eu amo fígado de galinha. Já comeu fígado de cordeiro? De cordeiro não, mas de Simplesmente boi. já. maravilhoso. De cordeiro? De cordeiro, o sabor é totalmente Sério? igual. Melhor do que o de... Melhor do que o de galinha do que o de boi. Ai, de galinha eu adoro fígado de Eu galinha. também adoro. Você sabe que eu gosto muito, que muita gente não teve oportunidade de comer, mas minha mãe fazia muito? O de jabuti. Nesse aí. Não, É porque eu gosto de carne de caça, né? Eu fui criada com carne de caça. Então, o fígado de jabuti, as vísceras são deliciosas. Minha mãe fazia cágado. Cágado. Deve As ser minhas são bem maravilhoso. gordinhas, inclusive. Peraí, Gina. É verdade, eu tô criando duas. Agora tá na casa da minha amiga, porque elas estão muito grandes lá pra casa. É. Você nunca comeu jabuti? Meu pai chegava com jabotas, que é a mulher do jabuti, tipo assim, conte na palma da mão. 3 dedos. Aquele jabuti gigantesco. Eu via meu pai cortando, porque você tem que tirar primeiro a capinha, né? A casquinha, vira de ponta cabeça. Aí você vai cortando, tira a casquinha. Gente, não vou ensinar pra vocês, pode ser muito violento pra esse horário. Mas enfim, pra algumas pessoas, né? Eu assistia aquilo, e quando era jabota, que tinha muitos ovos, Ave Maria, a família toda gritava, ah! Porque minha mãe pegava, fazia farofinha. É muito bom. Tocava na boca. Quando eu vou pra Belém, eu sempre como jabuti. Faltou da anemia aí, né, em relação. Não, faltou da anemia. Bom, do sal, acho que a gente já, do churrasco, a gente já tentou identificar essa história do churrasco, porque realmente tem que ver a quantidade de sal, né, gente? E o Eu que acho te pouco acompanha. provável, viu, Dina, que seja o sal da carne. Eu acho mais provável que seja os acompanhamentos. Número 1 seria os acompanhamentos. Depois Número aí... Depois pode e ser. analisar Não, mas eu essas já gotas comi do churrasco, sal. que não dá nem pra comer de tanto Mas sal. é isso, O sal, o ele corpo retém o regula, líquido, né? Mas o corpo regula. Se tiver muito sal, o seu corpo vai eu não consigo rejeitar. nem comer direito. Então você não vai conseguir comer um churrasco muito salgado. E eu tenho amigos que gostam de sal de uma maneira que a gente não dá nem pra chegar perto. Acabou a pergunta dela, pronto. Aí a Não, Silvia vem.
Boa tarde, lindas e Sim, lindos também. O da anemia... Tá, da anemia foi outra Não, coisa. não fala- Foi ela também? acho que Tá. foi ela. Anemia, com certeza. A carne é a melhor fonte que você pode ter de ferro. Porque você tem o ferro nas fontes de origem animal, que é ferro M, e origem vegetal, ferro não M. Não M. Só que esse ferro não M não é muito biodisponível. Inclusive, curiosamente, aquele líquido o líquido vermelho que todo mundo chama de carne sangrando ali, na verdade é mioglobina, que é a proteína da carne, riquíssima em ferro, por isso que ela tem aquela cor. O frango também tem, E só não que ele pode lavar carne, né, irmão? não se Não. deve. Não se deve O frango mesmo. também tem, mas é muito pouco inferior à quantidade de ferro, por isso que ele é branco. Mas enfim, aí você tem, compara, não, acho que é o espinafre, que tem muito ferro. Beleza, ele tem o ferro, mas não é um ferro biodisponível pra gente. E junto com ele tem os antinutrientes que vão impedir de você absorver aquele ferro que ele tem. Então, se você for, botar na balança líquido, quanto você vai aproveitar da carne, 80%, 90% daquele ferro disponível, o dos vegetais vai ser 13 ou menos. Estou chutando aqui o valor, mas é a quantidade muito, muito inferior. Então, tá aí a explicação. Se você... qualquer tipo de proteína animal, voltar a adicionar ela em detrimento dos vegetais, com certeza a anemia... O fígado é muito Corre bom risco. para isso, né? O Fígado fígado tem muito riquíssimo. ferro, né? Muito. Muito ferro. Boa tarde, lindas e lindos. Estou colada, é a Silvia. Gostaria de saber se os diabéticos podem seguir essas regras. Podem? Sim, podem e deveriam, né? Porque o que é que diabético... O porquê a pessoa é diabética? Né? Ela é intolerante a carboidratos. Então, se você elimina os carboidratos refinados, grãos, frutose em excesso, as frutinhas dos lanches em excesso, você já ajuda muito, porque você não vai ter os picos de insulina, né? Então, assim, para os diabéticos, se ele não quiser aderir ao carnivorismo propriamente dito, comendo só alimentos de origem animal, faça isso numa quantidade maior, incluindo alguns vegetais. Mas reduzam os Vegetais, carboidratos. preferencialmente de baixo índice glicêmico, né? Exato, vegetais com baixo índice glicêmico. Isso aí vai ter uma melhoria absurda na saúde. Quem usa medicação vai conseguir diminuir a medicação ou Inclusive, até eliminar. É interessante que seja feita essa mudança, ou dieta low carb, carnívora ou cetogênica, com acompanhamento, porque fatalmente você vai ter que diminuir a quantidade de medicação. De Então, medicação, de tem pressão. que fazer para começar a fazer isso, tem que fazer os exames também para saber se estão Exatamente, todos porque corretos, né? você vai dar uma folga pro corpo, seus níveis vão baixar, então sua pressão vai diminuir. Você toma um remédio para baixar a pressão, você está com uma alimentação que não é inflamatória, a pressão vai naturalmente baixar, se você continuar tomando remédio, vai chegar uma hora que vai dar problema. Então é interessante fazer com acompanhamento médico. é inadmissível, num tempo que a gente vive hoje, da informação, na era da informação, algum nutricionista passar carboidratos para diabéticos. Carboidratos refinados que sejam integrais, é inadmissível, gente. O diabético é intolerante a carboidrato. Então, excluam o carboidrato da alimentação do diabético. Como a gente falou antes, vegetais com baixo índice glicêmico, frutas de baixo índice glicêmico, ok, pode fazer parte. Mas ajudem, porque diabetes, a consequência e hoje em dia sabe-se que a remissão é uma coisa já conhecida no mundo inteiro, não tem estudos e mais estudos, casos e mais casos. E agora até no diabetes tipo 1, tipo né, 1 que todo mundo teve achava que era irreversível. 4 estudos já tem publicados, na Hungria, né? Inclusive no mês passado, casos quando o diagnóstico é recente, então as células do pâncreas ainda não estão 100% danificadas, as células beta que produzem insulina, eles conseguiram reverter. No caso da Hungria, teve 3 estudos, que é uma dieta carnívora, basicamente só gordura e proteína animal. Mais rico em gordura. 14 para 1 da tarde, Gina Rachid. Você viu que tá potente a voz do mal, né? E da Tati também. Rapaz, que potência, hein? Graças a Deus. Vocês passam normalmente quanto tempo nessa dieta de vocês intermitente? Já é uma coisa de costume, né? É comum, diário, e assim, a gente come quando tem fome. Às vezes a gente faz 2 refeições ao dia. Dificilmente Gente, eles são 3. casados. Isso não interfere um pouquinho no desempenho, na força, não? No vigor? Não interfere, sim, pra melhor. Ah, não dá Interfere pra fraqueza na melhor. perna de ninguém, não, né? Não. Aquela coisa que dá Aumenta bem a no momento e libido. pá, a perna dá uma fraquezinha. Inclusive proteína temos animal aumenta a depoimentos libido. de pessoas que estão fazendo que com mais de 70 anos que falaram que o negócio ficou bom de novo. A festinha. O que já estava dormindo acordou. Gente, Com Verdade. certeza. Ó, pra impotência de tava falando pra gente aqui. Se viu? mulheres que estão Funciona. tentando engravidar também, gente, quer tentar um tratamento para engravidar, eu aconselho que faça o teste antes de qualquer tratamento, elimine as coisas ruins da sua alimentação. Isso tem interferência direta com a infertilidade. Então, não custa, é 0 custo. Com certeza. Né? Pelo contrário, é econômico.
né? Você testa e depois você vai fazer seu tratamento. Tem uma coisa também que as pessoas, assim, eu estava até conversando com o Tamires ontem, Drummond, sobre isso, assim, a gente é muito amiga e ela é nutricionista. Quando as pessoas entram numa dieta, uma reeducação alimentar que seja, e elas tiram da alimentação bebidas alcoólicas, ou então determinados alimentos, parece que você fica meio antissocial. Sim. Você não consegue sair porque as pessoas vão falar, por que você está de dieta? Mas você está ótimo. Gente, é o corpo de cada um, é o desejo de cada um e a vontade de cada um. Então, respeitem. Essa coisa de, você tem que comer. Não tenho que comer. Exatamente, o corpo é meu, a vontade é minha, eu faço a hora que eu quero. Mas rola muito isso. Não vou chamar a Tati e ir mal para comer uma pizza porque eles só comem carne. Então, Perfeito. não dá para levar eles juntos. Ou então, eu vou pro barzinho. Mas eu não posso chamar a Tati mal porque eles não bebem. Eles bebem, gente. E pode beber, nesse estilo de vida, pode beber vinho, graças a Deus. E que mais? Você não pode cerveja, né? Na verdade, menos cerveja. Eu tô na promessa da cerveja mesmo, não sei nem porquê. Já tô num clima onde até me dá vontade de beber cerveja, sabe? Mas eu fico com medo de quebrar a promessa. Que ia tirar a cerveja. Eu já tirei. É. Não, mas eu fiz uma promessa de 3 meses, que eu acho que deve ter uns 6. Eu não lembro por que eu fiz a promessa. Esqueça de vez. Você adora vinho. Eu gosto de vinho. Como ex-bebedor de cerveja é bebida que eu sempre digo é do infinito. Você só para de beber se não conseguir achar onde comprar. Então, todas as outras bebidas, você vai tomar uma garrafa de vinho, você geralmente divide com outra pessoa, você acaba tomando 350 ml, porque é uma garrafa, uns 700 e pouco. Diminui a então quantidade, você diminui, né? Até porque também 1 litro de vinho tem equivalente de açúcar a uma long neck de cerveja. Só que quantos litros de vinho você vai tomar sozinho? Praticamente acho que não vai tomar 500 ml. É mesmo? Não sabia disso, não. Muito açúcar. Então, e se for para os destilados, aí o açúcar é menor ainda. É claro que álcool é deletério de qualquer tipo. Se você não gosta dele, é melhor para a vida. Não vale a pena acrescentar. Quem não gosta é excelente. A gente gosta de beber vinho. Sem dúvida. Né? Mas se você não gosta, gente, continue sem experimentar. E, inclusive, antes de consumir álcool, é interessante consumir gordura. Ela protege o fígado também. Pelo menos em estudos em ratos. Essa história que dizem que, se você comer muita gordura, isso vai pro fígado. Não, o que vai muito mais é a bebida. O que vai pro fígado é a frutose e o carboidrato. O álcool vai direto pro fígado. O carboidrato também vai pro fígado? Vai, gente, é o que mais vai, Marquinhos. O gordo é carboidrato e frutose em excesso. Porque é o seguinte, qualquer carboidrato que você consuma, ele vai se dividir em 2 açúcares, frutose e glicose. A glicose todas as células do corpo usam, então na mesma hora cai na corrente sanguínea e você está usando massa. Frutose, por outro lado, assim como o álcool, nenhuma célula do corpo vai utilizar, então ela vai direto pro fígado. Ele vai ter que processar aquilo de alguma forma. Vira de regra, ele vai armazenar. Então começa a armazenar a quantidade, que ele tem uma quantidade X de reserva de glicogênio, e vai acumulando. Só que você vai continuando comer, até a hora que o fígado já vai explodir o reservatório dele e começa a ficar a doença do fígado gorduroso, que você olha ele todo repleto lá de gordura. Literalmente, você tirar uma foto do fígado, ou fizer uma ultrassom. Exatamente, você vai ver a gordura em volta. Então, é o carboidrato, não tem nada a ver com a gordura. A gordura, coitada. Esteatose, a tal da esteatose, exatamente. Né? Começa tudo Depende do grau também. O Israel disse o seguinte, ele disse que o que vocês comeram no evento Fogo foi bochecha bovina, na estação do Gabi, do Gabriel Rodrigues. Maravilhoso, por sinal. Amei. Um beijo pra Duda. Tem essa coisa, né? Marquinhos, por exemplo, nunca tinha comido bochecha de porco. Sandro Borges trouxe aqui, mas ele trouxe com acompanhamento que vocês não podem comer, mas a bochecha tá maravilhosa. Inclusive está aqui no Tempero Bahia, Marquinhos. Vamos falar que Tempero Bahia começa hoje! Ei, coisa boa! Tempero Bahia começando hoje. Terceiro Festival de Cultura e Gastronomia. Uma união de 3 países que fazem o melhor da gastronomia. Bahia, África e Portugal. Uma mistura de sabores. E esse evento maravilhoso tem apoio do governo. Governo da Bahia, aqui é trabalho. O que você foi buscar lá, Marquinhos? Tá pensando que eu tô fazendo o quê? Ele se picou do estúdio, né? E lá tem vários pratos de carne, gente, e eu indico pra vocês esse prato incrível do Sandro Borges. Sandro é maravilhoso. Sandro e essa bochecha é maravilhoso. Só que aí ele colocou a bochecha num leito de canjiquinha de grana padano. Essa parte vocês tiram. Ovos cremosos com grana padano, viu? Mas aí é junto, misturado. Olha que prato lindo. Faça a versão carnívora, Sandro. A versão carnívora, tá valendo. Essa bochecha suína, é suína dele? É, suína com a cama de ovos cremosos com grana padano. Tô desafiando você, viu, Sandro? Cama de ovos... Ovos mexidos. Ovinho, né? Ovos mexidos. Com grana padano. A cara filha, fica bom. Fica muito bom. Você coloca essas receitas lá no teu Instagram? Coloco. Algumas. Eu só não vejo receita nenhuma, só vejo foto. Não, é porque assim, receitas de carne é muito individual, né? Eu uso praticamente só sal como tempero. Mas as pessoas que estão aderindo, que estão começando o estilo de vida carnívoro, podem usar os seus temperos que
quiserem. Mas eu prefiro só sal na carne. Marquinhos fica impressionado, Marquinhos. Ele nem pensa que eu vou lembrar do negócio, eu coloquei aqui exatamente para não te cobrar nada, Marquinhos. Você tá vendo só? A gente tem que falar de eventos Iremos bons. aqui nesse festival, viu? Vá, pode ficar com vocês esse folhetinho aqui. Ótimo. Folhetinho, não, esse caderno de indicações. Experimentem, porque Marquinhos, olha, ele comeu e ele já tá aprendendo agora a comer sem fazer cara feia, né, Marquinhos? Tem que experimentar umas Sou coisas. Sandro mesmo. É. E Sandro, diga a maciez. maravilhoso. Diga a maciez da bochecha. Derreteu. Nossa, como essa bochecha. Pede pra ele fazer com essa caminha de ovos mexidos, que fica interessante, viu? Muito uma opção, né? Mais uma certeza. opção. A pessoa poderia escolher, né? Assim como tem as opções veganas, devia ter também as opções carnívoras. Pra Deve mudar, ficar uma combinação maravilhosa. Pra mudar assim, o estilo de vida e começar a introduzir, a gente tem que introduzir radical, tipo, a partir de hoje só como carne. Eu fiquei 3 dias e te falo assim, depois eu quebrei porque fui para um evento aí de massas, eu tive que experimentar, não tinha como, eu precisava que eu tinha me comprometido. Mas dá pra fazer com um pouquinho de verdura e no dia seguinte você já tira, no dia seguinte você Dá, já vai tirando, vai Perfeito. tirando até... Cada um vai ter seu tempo, Gina. Então, assim, e depende também do propósito da pessoa, né? Eu vou fazer o carnivorismo por quê? Qual motivo? Você tem que Eu tô descobrir com dores nas articulações, eu tenho problema de depressão, eu tô com excesso de peso, sou diabética. Por que vocês começaram, então? Vamos embora lá, por que vocês começaram? O carnivorismo a gente começou já em setembro, a gente já fazer 2 anos, em final de agosto agora. Mas por algum motivo desse, de alguma coisa de doença? A mudança alimentar que ocorreu há 5 anos foi por doença, né? Como eu já falei na última entrevista, Foi tua? minha, né? É fibromialgia, que são as dores nas articulações, né? Que é uma doença autoimune. SOP também você tinha. SOP eu tinha, que é síndrome do ovário policístico, fadiga extrema, pré-diabética. Eu tava toda Você continua empinada. casado com o Mal, só pra quem pergunta, continua com ele, porque Sim. depois de tudo isso ele continua junto, ou seja, ela ficou curada de tudo isso, senão ele Sim. não me dá certo mais. E levei ele por Eu era tabela, né? hipertenso, tinha 107 quilos. 107? 107 Eu cheguei até quilos. 115, mas eu já conheci idade com 107, roncava feito um porco. Não ronca mais. Não ronca Não mais. ronco mais, não existe Pela mais perda de isso. peso. Tem Ele remédio não... de hipertensão? Não, eu cheguei Ele chegou a tomar, lá em 2015. há 5 porque- anos. Zero? Zero, a gente não toma questão de nada. meses. Zero, e olha o corpo da criança, Questão de menino. meses, Marquinhos, se não espelha é? aí. Olha o corpo de Mal. Olha o corpo da Tati. 41 anos, ainda tá. 39 anos a gente hoje. Tá tudo. Só eu não me troco pela minha versão de 20 e poucos Eu anos. também não troco não, viu? Se fosse pra pegar uma versão atualizada, seria essa versão, porque a versão de 3 dígitos já tá demodê, meu bem. com Tem que ser certeza. assim mesmo. Agora é interessante falar do exemplo de período casal, de adaptação. gente, um exemplo assim que eu vejo de casamento, porque eles trabalham assim, o estilo de vida deles em conjunto, não é aquela coisa chata, não quero fazer, você tem que fazer, é tudo muito em acordo, eu acho muito E cada um massa faz isso. sua parte. Eu tenho umas coisas que eu sou preponderante e outras táticas. Estratégia é com ela, eu gosto mais de estudar a parte realmente fazer as pesquisas. E as pessoas perguntam muito pra vocês o que mais assim? Qual é a pergunta mais frequente de Uma curiosidade? dessas do ouvinte também, né? Com uma curiosidade, se perguntam se é só carne bovina. Perguntam muito. Quem tem doenças autoimunes. Como é que você faz a tua dieta, assim, tua alimentação? Hoje vocês vão comer chupa-molho, que é uma carne que eu amo E demais, super gente. barata. Quanto é o quilo chupa-molho? R$17, porque esse eu comprei premium. Não, Um é açougue deve muito ser menos. 12. É 11, 12. Exatamente. Porque esse Convencional. chupa-molho Carne eu de comprei. osso é uma delícia. Mas carne com osso, gente, com gordura, não tem como ficar ruim. E a carne super barata, acessível a qualquer família. E é só a carne, não tem um ovinho, um queijinho, assim? Não, pra- hoje não, pra mas ficar poderia mais... ser um ovo mexido com um queijinho, fica maravilhoso, fica parecendo um purê. No final das contas, diferente, tipo do... Você faz com ovo? Você faz com leite ou com manteiga o ovo? Manteiga. Faça com Manteiga. ovo. Fica melhor ainda. Com leite? Ou com ovo o quê? Com leite. Eu não consumo leite. Ah, você não consome leite? Não. Nem você? Não. Porque leite, na verdade, a gente não tem acesso a leite propriamente dito. Você tem acesso a um leite fake. Se chegar um leitinho O leite da cru direto da fazenda, fazenda. bonito, Rico em gordura. esse aí Sim. vai. Sim, é Minha esse amiga que Prati, vai eu vir. amo. Gente, quando E você... de preferência com Ferve. caseína A2. De preferência fosse de cabra. de Exatamente, búfalo. búfalo, que tem a caseína, que é a parte inflamatória do leite. É difícil achar. Exato. Aqui é O difícil queijo achar. de vaca De búfalo é é muito difícil. Só no inflamatório. interior É muito mesmo, né? inflamatório, Gina. O leite de vaca. Mesmo Infelizmente, esse é. da fazenda. Aí a gente Ai, procura gente, priorizar Mas é ovelha, maravilhoso. ovelha, cabra, ou então ele bem maturado.
de leite cru. Essas são as preferências da gente. Eu ganhei uma de sementes esses dias de mel, que ela trouxe pra mim de castanha. Esse você nem pensar, né? Não. Jamais. Nenhum tipo de... Nesse oleaginosa. aspecto De oleaginosa? Nada. Não, mas assim, se a gente quiser não é por comer religião, é proibido, esporadicamente, nem a nada. gente pode Isso aí- consumir, mas a gente não faz mais questão. Não tem vontade. A Entendeu? questão Eu é essa, o consumi paladar muito muda. isso antes, na dieta cetogênica, Comprava uns quilos de oleaginosa. que era antes do E carnivorismo. são caras pra São caramba. muito caras. Eu comprava macadâmia, caríssimo, amêndoas, caro também. Então, assim, já consumi demais isso. Hoje em dia, não. Vale tudo, vale assado, cozido, frito, Todas grelhado. as formas, cru pra quem Exatamente. quiser, Soja? assado. De Jamais. jeito nenhum. Pra vocês, Soja. a gente tem que ir num restaurante Provocação, japonês, no provocação. rodízio de japonês, agora só mesmo com Ah, sashimi. Ah, Perfeito. maravilhoso. Ai, que eu adoro sushi. Eu não gosto Maravilhoso. de E eu sushi. amo. Não gosto de sushi, não. Mas sashimi, eu sou apaixonada. Quem não gosta? gente? Vamos combinar um dia pra gente Bora, ir? Eita, vamos. vamos quebrar o restaurante japonês. Em relação à adaptação, só para fechar aqui, eu acho que é interessante, pessoal, eu vou querer fazer o teste da dieta, então vai pensar que a partir de amanhã eu vou comer só carne e vou me sentir fantástico. É provável que não, porque vai ter aquele período de, eu diria que pelo menos uns 30 dias, para o seu corpo voltar a aprender o que de é 2 a 3 queimar sua gordura semanas. corporal, porque você não vai estar consumindo carboidratos se você está queimando gordura. Só que ele desaprendeu um pouco. Se você toda refeição você estiver consumindo carboidrato, você está disparando insulina, e a insulina vai impedir a queima de gordura corporal. Você não consegue queimar ao mesmo tempo os dois. Então, você vai tirar do nada. Tirei todos os carboidratos. Você vai ter, às vezes, fraqueza, sintomas de abstinência. É vai a gripe ter low dor de carb. cabeça, Exatamente. né? Chama-se gripe low carb o valor. Então, o nome. É interessante até consumir mais sal, porque você parando com os industrializados, sua quantidade de sódio vai cair absurdamente. E você vai até que, no meu caso, a gente também, de vez em quando, a gente anda com salzinho para poder consumir. Para consumir. Junto com a água, para poder compensar, que você teria que bater em média de 5 gramas de sódio por dia. Mas isso às vezes é difícil, porque se você for salgar só a comida, tem pouco. Numa carne você tem, numa víscera você tem, mas a quantidade é infinitamente superior. Se você pegar um pacotinho de alguma coisa, um macarrão, um molho pronto, aquilo ali, a quantidade de sódio que eles botam é um absurdo. Mas se você tirou isso tudo, é outra coisa que atrapalha o desempenho. Tente, Inclusive no treino. teste, porque se com eles funcionou, com você pode funcionar ou não, mas faça um teste para você saber se é positivo ou negativo. Né? Estudar e encontrar um profissional. E se você pra não fazer um quiser estudar, acompanhamento. você segue os dois no Instagram, ou então no site que eles estudam por você. Show demais. Tá lá, Com disponibiliza certeza. tudo. Beijo, queridos. Obrigada, viu? Adorei, viu? Adorei. Beijo. Entendeu mais hoje, não foi, Marquinhos? Entendi. Entendeu mais hoje, Só né? Tá falta tudo testar. certinho, né? Marquinhos, falta você testar, viu? Vou te cobrar. Eu vou. Já falei para isso algumas vezes, mas eu fiz 3 dias, mas eu vou. Um beijo, queridos. Obrigada. Valeu, obrigado, gente. Uma ótima terça Beijo para pra todo mundo todos. conectado, chegando aí, o Dásio, o Jeffrey.